Olá a todos, estamos começando mais um resumo dessa madrugada do BBB 24. Vem chegando no canal, se inscrevendo por favor e aí deixando aquele likezão que me ajuda demais, beleza? Antes da gente entrar no que aconteceu na festa, eu preciso situar vocês uma coisa que aconteceu antes da festa, tá bom? Que foi um papo, quase que uma discussão entre o Matheus e o Davi, tá? Houve uma discussão entre eles, tá bom? O Matheus foi chamar o Davi para conversar, tá? Porque o Matheus sentiu alguma coisa ali que precisava falar com o Davi, mas o papo foi ficando muito sério e rendeu polêmica, viu? Então vamos nessa, vamos revelar tudo o que aconteceu nesse papo agora no canal, tá bom? Vou resumir da melhor forma possível. O Matheus então decide chamar o Davi e a Isabelle também, pois o Matheus tinha percebido que os dois estavam diferentes com ele. Matheus diz que pro Davi se acalmar e que o Davi sempre acha que está certo em tudo e que o assunto era sério e que era pro Davi não dar risada ou não ser e nem ser sarcástico naquele momento, que era um assunto sério o que o Matheus iria falar. Nesse momento, o Matheus disse que sentiu um afastamento do Davi na mesa. E as meninas ficaram brincando, dizendo que o Matheus então estava com ciúmes da situação. Porém, o Matheus negou e falou que não é ciúmes e que o assunto é sério, que é para parar das meninas ficarem brincando naquele momento. Bom, o Davi então diz para o Matheus desabafar. Matheus então diz que não está ali para brigar, mas ele pretende falar que ele se sentiu desconfortável na mesa. Mas o Davi responde que não se sentiu desconfortável e o Matheus disse que acha que o Davi tinha ficado chateado com ele, tá? Bom, durante a conversa, o Matheus pede respeito, pois Davi não estava dando abertura para o Matheus falar tudo o que ele queria falar. Pois teve outros momentos e outros dias que o Matheus também tinha percebido um afastamento ali, alguma coisa que deixou ele incomodado, tá bom? E deixou ele desconfortável também. Matheus segue tentando falar e o que ele pensa e diz que o Davi não está respeitando a vez dele falar. Davi então diz que está respeitando sim e que o Matheus que está colocando o Davi como desrespeitador. Davi revela que o Matheus já havia falado outro dia no quarto que o Davi também não respeitava as meninas na hora da oração. Davi diz que Matheus tem que respeitar da forma como ele é. Alane então interrompeu um pouco o papo e disse o seguinte: olha, gente, a gente vai conversar com calma, tá? A gente não pode ter fragilidade no nosso grupo nesse nível do jogo. Matheus diz que não é confronto com ninguém, não tá tendo nenhum tipo de confronto, mas que é a forma dele falar. O Matheus então, gente, começa a falar e o Davi diz que respeitou todo mundo na hora de falar, que respeitou a Alane, a Isabelle, a Bia, o Matheus e que agora é a hora do Davi falar. E aí então o Matheus disse que vai ficar quieto e vai ouvir o que o Davi tem para falar. O Davi disse que o Matheus não estava deixando ele falar e que se o Matheus não deixar ele falar, ele ia sair do quarto. Davi afirma para o Matheus que não foi desrespeitoso com ninguém e que não deixou de falar não deixou de falar com o Matheus em momento nenhum, tá? E que em nenhum momento o Davi achava que o Matheus estava contra ele. O Matheus então fica surpreso com o Davi falando a palavra contra ele e diz que não, o Davi, não, eu não tô contra você, não. Não tô falando nada contra você. Bom, Davi então afirma que nunca foi desrespeitoso e que o Matheus está sim falando que ele foi desrespeitoso, ok? Bom, Matheus afirma que o Davi foi desrespeitoso em uma linha de pessoas que se gostam e que se querem bem e que nunca tinha discutido com o Davi nesse nível que ele discutiu com o Davi agora. Davi corta o Matheus então, gente, e diz que não é uma discussão, tá? E sim uma conversa, um diálogo e que é o jeito do Davi falar, que esse é mesmo o jeito do Davi. Matheus então finaliza a conversa dizendo que agora percebeu como que é o jeito do Davi falar e que ele não tinha percebido esse jeito do Davi de falar aí, tá bom? Enfim, gente, foi uma conversa mais longa, tá? Eu tentei resumir da melhor forma possível. O que aconteceu é que eles pararam um papo porque chegaram às roupas da festa, eles foram se arrumar e tudo mais. E aí, gente, depois que o povo já se arrumou, o Davi então, gente, chamou a Isabelle pra conversar, tá? Na sala, só o Davi e a Isabelle. Tá? E aí nessa da conversa do Davi e da Isabelle na sala, o Davi então desabafou sobre os acontecimentos do quarto das fadas, tá? Davi disse que estava receoso com o Matheus porque considera ele como o pódio dele da final e junto com a Isabelle também, e que tá enxergando as coisas com outros olhos a partir de agora. Bom, a Isabelle então disse, gente, que não viu maldade nenhuma nas falas do Matheus no quarto das fadas, mas o Davi disse que ele é um garoto muito vivido
mesmo tendo apenas 21 anos, e que sentiu a malícia do jogo, e ele sente a malícia do jogo e que joga com a razão, e que na verdade a Isabelle é uma pessoa que joga mais com o coração aí, e por isso que a Isabelle não notou essa malícia que o Davi notou. Davi então revela que está pensativo se o Matheus, a Alane e a Bia vão atacá-lo quando finalmente chegarem no top 5. Isabelle então nega que isso possa acontecer, ela não acredita que isso vai acontecer, gente. Aí durante esse momento, gente, a Pitel acionou o card lá da central do líder para ouvir a conversa da Isabelle com o Davi, tá? Ela escutou uma parte dessa conversa e isso vai render muito porque os gnomos vão usar isso ainda, essa conversa contra o Davi e contra o Matheus, tá bom? Olha só o que a Pitel ouviu. A Pitel acabou não ouvindo tudo certinho, tá bom? Pitel escutou uma parte da conversa e percebeu que o Davi e o Matheus teve algum papo que não foi legal, tá? Pitel escutou o Davi falando que em algum momento do jogo o Matheus votou nele, mas lá no começo do jogo. E que depois de muito tempo, o Davi e o Matheus foram se aproximando e acabou que eles reconstruíram a amizade. Mas que agora o Davi ficou pensativo com a intenção do Matheus de conversar com ele, tá? Isabelle então diz nesse papo, gente, que não vê maldade no desabafo do Matheus como o Davi está vendo, tá? O card da Pitel, então, gente, acaba, tá? O card da Pitel acaba. E então ela fica lá no quarto do líder e fica pensativa sobre esse papo, tá? Pitel, então, gente, concluiu. Pitel ficou se perguntando o que aconteceu com o Davi e Matheus e concluiu que acha que o Matheus foi falar com o Davi que votou nele no início do jogo. Mas não foi esse o papo entre o Matheus e o Davi, tá, gente? Que o Davi citou, né, que o Matheus votou nele lá no começo do jogo e tal. Mas isso, gente, não foi o papo do Matheus e do Davi, tá? Aí o que acontece, gente? Aí então a Pitel, gente, vai pegar esse papo e vai passar lá pro quarto dos gnomos. Ela vai lá no quarto dos gnomos e revela o papo do Davi e da Isabelle, que houve um problema, alguma discussãozinha, alguma coisa entre Matheus e Davi aí, tá bom? Bom, a Pitel não levou o papo inteiro, porque a Pitel não entendeu toda a história, porque ela não conseguiu ouvir toda a história, tá bom? Já o Lucas, gente, ele então disse que vai usar isso no Sincerão, tá? E vai alertar o Matheus. O Lucas disse, gente, que vai falar o seguinte no Sincerão pro Matheus. Cuidado, Matheus, o Davi vai falar que é seu amigo. Ele fala que é seu amigo, mas estava falando de você pra Isabelle. E que o Davi ficou incomodado em você ter votado nele, sendo que vocês estão jogando juntos. Pitel disse então pro pessoal tomar cuidado. Ó, gente, tomar cuidado com o que vocês estão falando sincerão, tá? Porque eu tô deduzindo que foi esse o papo. Eu não escutei tudo, eu não tenho certeza, disse a Pitel aí, tá? Bom, gente, aí finalmente começou o show ali, ó. O show do El Chan, o pessoal festejou bastante no show, dançou bastante, teve um momento ali de relax e tal, o pessoal tava mais tranquilão aí no show do El Chan. Aí assim que acabou o show do El Chan, tá, gente? Bom, o pessoal começou a brincar, dançar e tal, festejar um pouco na festa, gente. O Davi, inclusive, tava sentado um pouco ali porque ele ficou muito pensativo com tudo o que aconteceu, tá? Então, gente, o Davi decidiu sair um pouquinho da festa, gente. Depois de ter umas brincadeiras aqui e ali, o Davi então chamou a Isabelle para conversar, porque ele não estava muito aberto assim para as coisas que estavam acontecendo na festa, tá bom? O Davi então diz que não consegue ser falso para Isabelle. Ele falou o seguinte: ó, eu não consigo ser falso, Isabelle. É que a Alane me chamou para brincar e tal, mas eu não consigo brincar com ela, pois soa como falsidade se for brincar com ela. Afinal, segundo o que o Davi entende, a Alane defendeu o Matheus na discussão antes da festa. E que essa defesa de Alane pro Matheus não soou bem pra ele. Pra ele tá achando que a Alane tá do lado do Matheus, tá bom? No quarto das falas, o Davi senta com a Isabelle e conversa outras situações, tá? Durante a conversa do Davi, ele cita que vê Matheus, Bia e Alane se priorizando um no outro no jogo. E comenta o que escutou no banheiro, tá? E que a Bia disse que o jeito do Davi é esse de sempre se defender, tá? Então, ó, só pra concluir, pra explicar bem certinho. O Davi escutou uma conversa no banheiro entre Matheus, Bia e Alane. E agora ele tá passando essa conversa pra Isabelle, tá? Olha só, então, o que ele escutou? Que a Bia disse que o jeito do Davi é esse sempre de se defender e negar toda crítica contra ele. Que no banheiro a Alane usou palavras para defender as falas do Matheus. E o Matheus disse que quando chegar no top 5, ele iria resolver toda essa questão aí. Depois de ouvir tudo isso, o Davi chegou à conclusão que quando chegar no top 5, então, o trio, Matheus, Bia e Alane, vão atacar ele e Isabelle. Vão ser contra ele e a Isabelle no jogo. Bom, a Isabelle ouviu tudo isso e questiona se o Davi tem certeza de tudo que ele ouviu, de tudo que ele está falando. Pois ele está percebendo coisas que são muito sérias no jogo.
E o Davi afirma que sim, que ele tem certeza no que ele ouviu e no que ele está falando. Davi comenta que ele ficou surpreso, principalmente com a fala do Mateus, dizendo que o Davi sempre quer ser o certão em tudo. Davi conclui que Mateus estava segurando essa interpretação, a interpretação do Davi há muito tempo, e que só foi desabafar hoje, né? E que o Mateus estava levando o Davi como amigo no jogo, mas que lá na frente quer foder ele no jogo, olha só. Bom, a Isabelle então Isabelle diz que o Mateus gosta muito do Davi e que para ela não existe nada disso de um clima meio pesado que ficou após a discussão. Ela não percebeu esse clima pesado após a discussão. Bom, o Davi então comenta sobre uma vez que o Mateus disse que o Davi era desrespeitador, pois a Alane estava orando no quarto das fadas e que o Davi não estava respeitando o momento da Alane orar. E que nesse momento foi o momento que o Mateus usou a palavra desrespeitador. E o Davi falou que essa palavra é muito forte, que não deveria ter sido usada pelo Mateus contra ele. E que na discussão o Mateus falou de novo que o Davi não estava respeitando o momento do Mateus falar, e que isso deixou o Davi muito pensativo, porque o Mateus falou várias vezes sobre desrespeito. Então o Davi continua dizendo que não vê posicionamento da parte do Mateus e que agora, nessa altura do campeonato, o Mateus está querendo se posicionar aí. Ok? Davi diz diversas vezes que tem a malícia do jogo e por isso que percebeu as falas do Mateus como algo ruim. Davi também fala que Davi também fala com a Isabelle que o trio Mateus, Alane e Bia estão criando argumentos contra ele e que a partir de agora o Davi também vai criar argumentos para usar contra o trio aí. Mas só se o trio partir para o embate que ele vai usar esses argumentos, tá bom? Davi diz que está analisando os defeitos dele para futuramente jogar na cara dele tudo isso. Então, o Davi ele percebeu, analisou que o Mateus está analisando os defeitos do Davi, em que em algum momento o Mateus vai jogar todos esses defeitos do Davi contra ele. Depois de todo esse desabafo do Davi, a Isabelle pergunta de novo: tá, então Davi, o que você pensa em fazer? O que você quer fazer? Davi responde que pensa em se afastar, dormir, acordar e seguir com o jogo dele, tá? Mas que ele não vai alterar a rota, que ele vai continuar na mesma rota aí, só que ele vai realmente, né, dar uma afastada aí e tudo mais. E diz também, gente, que o jogo do Big Brother só tem um campeão. Isabelle questiona se o Davi quer conversar com o Mateus mais uma vez. Bom, mas e o Davi responde que não quer, tá? Que não quer mais falar sobre isso e que na festa ele não gostou do Mateus ir dar uma de bonzinho com ele, chamando ele pra brincar, chamando ele pra conversar, que foi uma coisa, inclusive, que a Alane tentou fazer e ele não quis dar essa abertura porque soava falsidade aí. Bom, gente, esse foi todo o papo, tá? Envolvendo a discussão de Mateus e Davi, tá? Acho que a relação dos dois ficou muito estremecida aí, tá? E a gente vai ficar de olho nisso pra continuar resumindo pra você todos os acontecimentos, reverberando, né, tudo que aconteceu aí dessa discussão. O que vocês acharam disso, gente? Gostaram, não gostaram? Vocês acham que vai dar ruim pro Quarto Fadas? O Quarto Fadas vai rachar? Diga pra mim aqui embaixo nos comentários, eu quero saber a sua opinião. A sua opinião é muito importante pra mim, tá bom? Além disso, eu quero pedir o seu like, por favor, deixa o like aí pra me ajudar muito no canal. Eu conto muito com o apoio de todos vocês, beleza? Valeu, gente! Bom, gente, agora vamos voltar pra festa de fato, tá bom? Pitel e Lucas tiraram uma fotinho ali, uma fotinho aqui, aquele jeito que vocês já conhecem, né? O pessoal curtiu um pouco a festa e tal. O Davi voltou pra festa, festejou, dançou um pouquinho e tal. Bom, a Beatriz e o Mateus foram pro Quarto Fadas, tá bom? A Beatriz foi arrumar o cabelo dela e eles estavam conversando coisas sobre o El-chan, tá? O Davi percebeu que os dois estavam no quarto e colocou o ouvido atrás da porta para ouvir a conversa dos dois aí, tá? E percebeu que na verdade a conversa era sobre o El-chan e não tinha nada demais, tá bom? A Alane chegou, então entrou no quarto e tal e falou: gente, cadê vocês e tal? Eu tava na festa sozinha e tal. Bom, aí o Davi falou que vai voltar pra festa também, a Alane falou que ia voltar pra dançar e tal, que ela ficou sozinha na festa, tá bom? O Davi e a Alane, então, começaram a conversaram algumas situações que estavam acontecendo. O Davi disse o seguinte, ó: eu nunca pensei que fosse ter essa conversa com você. Considero o Mateus como amigo, é um cara camarada mesmo, mas as palavras que o Mateus usou de eu ser certão em tudo, bom, isso foi uma coisa que me incomodou, tá bom? Eu fico observando como você também observa as palavras, tá? Eu não consigo ver essas falas como alguma coisa boa. Não tá um clima legal, não tá um clima bom.
A Alane respondeu: eu acho que vocês então precisam se resolver, tá? Não só pela amizade de vocês, mas porque nessa altura do jogo, o nosso grupo tem que se fortalecer. Mas entendo o seu lado, entendo o lado do Matheus também, é difícil, viu? E o Davi respondeu: no meu ponto de vista, normal. Chamei vocês pra academia e vocês não foram. Cada um estava no seu canto, estava tudo bem. De tarde passei ali, eu beijei ele, mas ele colocou a cabeça dele que, bom, não tinha nada a ver, né? Isso é uma coisa neurótica, sabe? Ele viu a Isabelle conversando e falou que isso vinha de antes, né? Que era uma coisa que a gente estava achando antes. Isso foi uma coisa que aconteceu hoje no caso pra mim. A Isabelle ficou um pouco afastada dele hoje e ele achou que houve um afastamento. E não é assim que a banda toca, tá? Eu e a Isabelle temos amizade antes da amizade minha com o Matheus. O Matheus não raciocinou isso. Isso foge um pouco do jogo. A Alane então disse que nesse caso de defesa não tem nada a ver com relação de prioridade, tá? A Alane falou o seguinte: eu falei que gosto de ti independente de pódio, tá? Eu falei porque meu nome estava na situação e convinha eu falar. Eu acho que o Matheus falou aquilo como uma dica, mas tu não gostou da palavra que o Matheus usou, né? Eu entendo o teu lado e eu entendo o lado do Matheus também. Eu falei, aqui no jogo uma palavra pode virar uma coisa muito maior, assim como entendo o lado do Matheus. Eu acho que vocês dois são muito irmãos e têm personalidades diferentes, vocês precisam se resolver. Davi respondeu o seguinte: sou uma pessoa que tem uma parada na minha cabeça e ficou ali, aquilo martelando na minha cabeça. Sou uma pessoa muito incisiva e tiro as conclusões de algumas coisas. A frase que o Matheus usou, que era o certo em tudo o quê? Eu fico muito pensativo na conversa que tivemos, tá bom? A frase que ele usou sobre desrespeito também, eu não gostei. Quando eu entrei no banheiro, eu ouvi também a Bia conversando, o Matheus conversando, você conversando. Claro que eu me posiciono para me defender, mas se for verdade, eu vou falar o que é verdade. Já falaram aqui no programa que eu sou chato e acabou. Naquela situação que ela falou, ela também queria defender o Matheus, tá? Os caras são meus amigos, lutamos juntos, tá? Pra irmos longe no jogo. Eu quero ser o certão em tudo, por quê? Disse o Davi aí, tá bom? Do outro lado da festa, gente, a Giovanna e a Pitel começam a vir aí conversa estranha de Alane com o Davi e começa a entender o seguinte, ó, e o pau tá quebrando, disse Giovanna. O babado então foi forte do quarto das fadas. Eu acho que o Davi foi cobrar o voto do Matheus lá com a Alane. E aí elas começam a supor ali, ixi, será que tá tendo alguma coisa a mais? Será que tá rachando um grupo? O que tá acontecendo aí, tá bom? E a Pitel diz o seguinte, ó, eu vi que o Davi subiu, tá? E a Alane foi ver o que tava acontecendo, né? Eu fui lá, talvez ela foi lá entender o que tá rolando e tal. Eu tô vendo uma movimentação estranha aí do pessoal. A Pitel disse o seguinte, tá? Bom, eu vou ver o que tá acontecendo. A Pitel foi lá no quarto do líder e ativou mais um card, tá? E aí pegou uma parte da conversa entre o Davi e a Alane na festa, tá bom? O Davi disse o seguinte, ó. Ele falou o seguinte, o Davi: eu chamei ele pra conversar porque eu sou homem. E se eu sentir algo, sento e converso. Sento e converso. Não tenho que procurar a rodeio, não. O Matheus sentiu uma coisa da cabeça dele. Sinceramente, se parar pra analisar a situação, foi nada a ver. Todos os dias a Isabelle fala com o Matheus, com a Bia. Era uma conversa que ela já queria conversar por dias, inclusive. Ele já queria conversar por dias. O Matheus quis se posicionar numa coisa que não tinha nada a ver. Eu gosto muito dele, mas a situação dele está me observando no jogo, dizendo que eu sou certão em tudo. Mas deixa ele com o posicionamento dele aí. E aí, gente, acabou o card. E a Pitel, ih, quebrou, hein? Não era um grupo do amor? Problema grande que tá rolando aí, hein? Quebrou o grupo, rachou o grupo, gente. Aí a Pitel vai. Você sabe que é a Pitel, né? Ela já espalhou pro quarto Gnomos tudo que ela ouviu nesse segundo card aí. E falou que realmente tá achando que o grupo rachou aí, tá? Falou que Matheus e Davi racharam, tá bom? Já na festa, gente, o Matheus comentou com a Alane sobre o Davi e disse o seguinte, que o Davi não gosta de ser contrariado. O Matheus falou o seguinte, ó, eu só falei uma coisa que tava sentindo e já notei que o Davi não gosta de ser contrariado. Posso ter me equivocado, tá? Pode ter uma visão diferente e tal, que pode ser que isso não esteja acontecendo. Mas eu senti que estava acontecendo, era uma coisinha estranha. E ela me respondeu, é complicado, porque eu amo vocês dois, eu quero muito que vocês se resolvam, porque eu amo vocês. E o Matheus, o Davi é o tipo de pessoa que não dá o braço a torcer. Eu não vou aguentar osso que tato com... Não vou aguentar osso que tato com despeito e falo comigo de uma maneira que não mereço. Por mais que seja o jeito dele falar... Bom, mas eu também tenho meu jeito de falar, ok? Bom,
eu acho que pode ser também uma idiotice, tá? Quem eu queria prejudicar? Não queria prejudicar ninguém, tava falando do quarto, algo de boa. Vem citar um negócio que foi desrespeitoso com ele no pátio, aquele dia, nada a ver. Depois do que aconteceu no quarto, segue a vida. É um cara que eles guarda rancor. Eu pedi desculpas numa coisa que nem tinha que pedir desculpas. Bati na mão no sofá e vim aqui na pista e chamei pra vir. E a pessoa tá brava comigo? Quem era pra estar bravo? Era eu. Mas não vou ser trouxa. Falei uma coisa que ele não concordou. Se tá bravo, resolve comigo. Não tenho nada contra. Não achei uma coisa legal. Assim como ele gosta de falar que também não gostou. Disse o Matheus, tá bom? Bom, o Matheus falou que não vai dar o braço a torcer, né? Que vai ver se vai esperar o Davi vir falar com ele. A Alane falou que os dois são muito orgulhosos e que nenhum não quer falar com o outro. A Alane então falou o seguinte: a sensação que eu tenho é que você, Matheus, estava guardando esse sentimento há um bom tempo. E isso virou uma bola de neve, tá? E quando vira uma bola de neve, isso acaba complicando a situação. A Alane então reforça que quer muito que o Matheus e o Davi se resolvam, tá bom? Bom, assim que a Pitel passou a conversa para os gnomos, o Lucas então cogita fazer um plano, né, fazer uma estratégia para plantar uma discórdia entre Matheus e Davi, tá? Após a Pitel ter revelado tudo para ele, tá bom? O plano do Lucas é tentar, enfim, fazer com que o assunto exploda mais ainda, tá bom? Ele tá pensando se ele vai conversar com o Matheus, se não vai, se vai jogar isso no Sincerão. Ele tá pensando muito sobre o que ele vai fazer para tentar plantar mais discórdia aí na casa. Bom, o Davi então e o Isabelle sentaram para conversar, tá bom? E o Davi diz o seguinte: eu vou perguntar pro Matheus no que eu quero ser o certão em tudo. E o Matheus ele vai gaguejar, ele não vai ter argumento não, tá? Isso vai gerar um problema para ele. Ele só quer se posicionar porque a outra pessoa fala que não se posiciona. O Matheus quer se amostrar em se posicionar. É isso que o Matheus quer fazer. Isabelle, você acha que o Matheus ia usar isso em cima de um amigo? E o Davi, é jogo, rapaz. E a Isabelle, ai, Davi, você sabe que sempre olha os dois lados, mas acho que vale a pena, sei lá. Enfim, não vou falar mais, eu quero muito que vocês se resolvam, tá bom? O Davi então disse, gente, que o Matheus gosta da Isabelle, falou que é amor, que o Matheus tá apaixonado pela Isabelle, a Isabelle falou que não tem nada a ver, que são amigos, que é neurose e tudo mais, tá bom? O Lucas, gente, tá meio distante, tá? Mas tá um olho na conversa dos gnomos e um olho na conversa ali das fadas do Matheus, da Alane com a Beatriz ali, tá bom? Matheus também começa agora a estudar o melhor jeito de expor toda essa briga de Matheus e o Davi. E ele fica pensando se vai realmente usar isso no Sincerão, tá? E ele falou o seguinte: se for usar no Sincerão, eu vou falar que eu ouvi tudo no quarto das fadas, que o Davi tá falando do Matheus pelas costas e tudo. Eu vou tentar usar essa estratégia ao meu favor. E não sei, só não sei se eu vou usar no Sincerão ou antes, tá? Porque se eu for usar antes, isso pode vir contra mim, dizendo o Lucas aí, tá bom? O Lucas falou o seguinte também, que o Sincerão não tá muito longe, o Sincerão é segunda-feira, já tá chegando segunda-feira aí, enfim, disse o Lucas aí. A festa seguiu, o pessoal festejou bastante. O Matheus, então, tava conversando sobre toda essa situação com a Alane e com a Bia, e a Alane disse o seguinte: é que não tem como ele fingir, como o Davi fingir que não está bem, se o Davi sabe que não tá bem. Matheus respondeu: não é estar bem, Alane, é ser sincero e realista. Não tem um peso gigantesco. As pessoas que já conversaram, a gente já conversou sobre assuntos bem mais pesados do que esse assunto. Eu já dei dicas e tentei proteger o Davi ao máximo. Eu sei que o Davi também me ajudou e eu não nego isso, mas tem coisas e coisas que estão realmente complicando a situação. E a Alane: eu te amo muito, eu amo muito o Davi, mas vocês são minha prioridade. Amo vocês, vocês se conectaram muito cedo, mas eu também amo o Davi, espero de coração que ele se resolva. Eu quero muito que vocês se resolvam. E o Matheus falou o seguinte: eu não tenho nada contra ele, não é questão de orgulho, mas também não vou estar deixando de me posicionar, porque eu não fiz nada demais. Não adianta querer me pisotear, porque não é assim que a banda toca. Eu não fiz nada demais, eu só conversei e pedi para falar de boa. Tem um jeito de falar mais estourado? Tudo bem, tem, mas tudo tem um jeito de falar. Eu sou uma pessoa respeitadora, mas sei o meu valor aqui dentro. Se ele me virar as costas, não vai ser minha prioridade de voto, mas eu vou estar com a consciência tranquila. Se o público achar interessante me tirar, vou estar com a consciência tranquila também. Matheus continuou falando do Davi, tá? Eu não estou sendo ruim pra ninguém, não estou sendo falso com ninguém, mas eu não vou deixar me pisotearem aqui dentro. Ninguém é melhor que ninguém aqui dentro e nem lá fora. Já pedi desculpas, já falei, é uma coisa pequena pra tomar uma proporção muito grande, tá? E outra coisa, querendo rebater, eu senti que tava mirando esse negócio, tá? Eu falando na boa e a pessoa numa reta pra cima de mim, vamos falar direitinho, tá? Tem essa discordância de argumentos e de verdade, tá? Mas vamos conversar numa boa. Tudo tem um jeito de conversar
Não precisam se preocupar com a gente, disse o Matheus, tanto para a Lânia quanto para a Beatriz. O Matheus então foi lá conversar com a Isabelle, dançou bastante com ela, foi papo tranquilo aí, teve a dança deles, tá bom? Beatriz e a Lânia ficaram sozinhas, ficaram conversando, né? A Beatriz falou o seguinte: o Matheus não falou por maldade, é porque é normal, porque todo mundo tá preocupado, a gente tá chegando na reta final, tá? E qualquer deslize nessa reta final pode mudar a rota do curso das pessoas. Eu entendo, Matheus, mas cada um se expressa de um jeito. Eu acho que o Davi também está, enfim, se expressando de uma outra forma difícil, e o Matheus está com medo. O Matheus usou a palavra sem maldade. Na cabeça do Davi pode ser que o Brasil está pensando outra coisa. Eu entendo, porque a gente é neurótica também, a gente tá ficando neurótico. E a Bia respondeu: amanhã eu vou falar com ele porque não vale a pena. Daqui a pouco vai acabar o programa e já passamos por muitas coisas. E eles vieram de um paredão juntos também, sabe? Eles sobreviveram ao paredão juntos. Foi o paredão que saiu a Lady, né? A Luna respondeu: tô nervosa porque eles estão nervosos um com o outro, tá? Eu entrei aqui, eu entrei na festa e o Davi saiu. Eu vim aqui pra dançar com o Davi, ele também saiu. Eu acho que o Davi já tá começando a me evitar e tá ficando com raiva de mim, eu tô ficando nervosa, tá? A Luna também, a gente falou que tá pensando que talvez ela possa ser inclusive eliminada por causa dessa situação toda que ela se envolveu, tá bom? Isabela então foi falar com a Alane, foi falar com a Beatriz, né? As duas estão meio neuróticas, a Isabela falou que é pra ficar tranquilo e tal. Elas explicaram que o assunto não era que a Alane estava querendo defender o Matheus, mas que é um assunto muito parecido com a época da Lady, que a Alane foi defender a Lady e contra o Davi, e aí deu tudo o que aconteceu, e tudo o desastre que aconteceu. A Isabelle falou o seguinte: eu muito mais do Davi, sabe? Eu tô muito mais do lado dele, porque eu gosto dele todo o começo do jogo com o Davi, tá? E a Beatriz, do mesmo jeito, mas o Matheus, a gente conhece o Matheus antes também e tal, por isso que a gente conversa sobre coisas do Matheus e tal. Enfim, aí a Isabelle falou que tem muito carinho pelo Davi, gosta muito dos dois e tal, e aí estão esperando que eles se resolvam, tá bom? A Alane e a Beatriz observam a Fernanda dançando e começam a tecer elogios pela Fernanda. Falam assim: nossa, a Fernanda dança bonito, né? Olha só o jeito da Fernanda dançar. Ela tá mais leve, né? O jeitinho dela. Será que ela é dançarina? Acho que bailarina não, acho que é dançarina. Enfim, elas começaram a elogiar a Fernanda dançando e dizendo que ela tava muito leve. O Davi, gente, acredita que Matheus e Lucas estão conversando sobre imbróglio contra ele. Então, o Davi olha de longe o Matheus e o Lucas conversando e acha que os dois já estão conversando alguma coisa contra ele aí, tá bom? A Aline está com medo de ser prejudicada no paredão, caso ela vá pro paredão, achando que ela pode ser eliminada, tá bom? Seguindo aqui, a Alane acredita que será eliminada em um paredão futuro. Já começou a ficar com medo. A Beatriz tentou tranquilizar ela. A Isabelle disse o seguinte pro Davi: o Matheus gosta muito de você. As meninas gostam muito de você, Davi. Todo mundo gosta muito de você. Você é muito querido. E o Davi: elas estão preocupadas aí em ir pra final com o top 5. É isso. E a Isabelle: nem tudo gira em torno do jogo, tá, Davi? As pessoas gostam de você verdadeiramente. Eles gostam de você. E o Davi: ela falou comigo ali por uma questão de jogo. Não é bom que isso aconteça. É bom que se entendam. Eu entendo que possa atrapalhar o jogo, mas sigo minha convicção e meu jogo. Não vou mudar de grupo e ser deslegal comigo mesmo. Vocês duas, Isabelle e Beatriz, são duas pessoas especiais pra mim, alegres e divertidas e animadas. Eu me estressei? Claro. Com essa situação toda que aconteceu. Não esperei essa fala e esse posicionamento do Matheus e eu fiquei muito triste, disse o Matheus aí. E a Isabelle, como sempre, tentando acalmar o Davi, passando aquele pano. Davi acredita então que, na verdade, o Matheus, a Alane e a Bia estão usando ele e a Isabelle como um canal para chegar à final aí. E eu acho que a relação deles vão, aos poucos, se destruindo totalmente, tá bom? Aí, gente, durante esse papo, chega a Alane e a Beatriz e dão um forte abraço coletivo no Davi e tal. E aí, no Davi e na Isabelle também que tava ali. E aí o papo acaba se encerrando, tá bom? Conversa vai, conversa vem, a festa segue aí. O Matheus chorou durante a festa porque tocou as músicas do Alegrete, tocou as músicas gaúchas. A Isabelle dançou bastante, que tocou as músicas também lá de Manaus. O Lucas também dançou muito, porque dançou e cantou muito porque tocou as músicas de capoeira dele. Bom, e o Matheus então conversou sobre a relação com o Davi com a Beatriz, tá? Ele disse o seguinte: assim como eu procuro respeitar ele, eu gosto de ser respeitado também. Eu não tenho nada contra o Davi, só que essa atitude eu não gostei, eu não achei legal. Eu não vou também ficar forçando uma situação. Não é questão de orgulho, é questão que eu estou no meu lugar como ser humano também, como qualquer outra pessoa. Eu não sou melhor que ninguém, tá? E ninguém é melhor do que eu. Não é do meu feitio ficar de falatório ou disse-me-disse. E a Beatriz respondeu: pensa assim, o pior a gente já enfrentou e está acabando, o grosso a gente já passou, a gente está chegando perto da final, vamos juntos aí, disse a Beatriz pro Matheus, tá bom? O pessoal vai, dança bastante, festeja bastante, e aí, gente, aconteceu o momento de selar a paz.
Matheus e Bin Laden conversam um pouco depois daquela briga que eles tiveram uma baita briga, né, lá no Sincerão, no último Sincerão, tá? E aí o Bin Laden e o Matheus conversaram, eles colocaram as pazes, o Bin Laden disse que gosta muito do Matheus também, falou que acha o Matheus uma pessoa do bem, né, acha o Matheus uma pessoa boa, do bem aí, e os dois selam aí com um abraço, inclusive um falou pro outro visitar na cidade deles e tal, para eles se visitarem, e aí a relação deles meio que vai se melhorando aí, depois dessa conversa, Bin Laden e Matheus pode se resolvendo aí. Vocês perceberam que o Bin Laden e o Bin Laden no geral, tá? Ele tá tentando se resolver com todo mundo. Se resolveu com o Matheus, fez as pazes com o Matheus, também se resolveu com o Davi. Ah, com a questão do Davi, o Davi que foi chamar o Bin Laden, né? Mas enfim, o Bin Laden eu acho que tá se reposicionando de alguma forma, tá tentando ficar de boa com todo mundo. Se ele fica de boa com todo mundo, a chance do Bin Laden ser votado é menor, tá? Bom, o Matheus diz o seguinte: eu não tenho nada contra você, tá? E o Bin Laden, eu também não tenho nada contra você. Que Deus abençoe, que vença o melhor e tudo mais. E que jogo que segue aí, tá bom? A festa então foi se encerrando, tá, gente? Ó, encerrou a festa aí, o pessoal gostou muito da festa. E aí a Alane chorou um pouquinho, porque ela esqueceu de pedir uma música dela de Belém lá. Ela chorou. O Davi chegou ali e falou o seguinte: vamos dormir junto, Alane? Eu, você e a Isabelle no chão, vamos dormir? E aí a Alane falou: não, tô chorando porque eu esqueci de pedir minha música e tal. E aí o Davi: ai, não, tem nada disso não. Vamos tomar banho, vamos dormir logo, disse o Davi, tá bom? E aí, gente, o Bin Laden chegou na conversa ali com 5, tava os 5 ali, todo mundo, tava Alane, Beatriz, Isabelle, Davi, Matheus, e aí o Bin Laden, gente, começou a fazer papo furado, conversar sobre a música dele, como que a música dele mudou a vida dele, com a parte quando ele começou a gravar as músicas, e passou também falou sobre passar fome e tal, falou que ele também foi uma pessoa que viveu do Brás, enfim, que trabalhou no Brás e tudo mais, e aí todo mundo do Quarto Fadas ficou ouvindo o Bin Laden conversar. E aí, gente, lá no quarto do líder, a Fernanda e a Pitel ficaram olhando isso e falou assim: caramba. Não, a Fernanda, a Pitel e o Lucas, tá? Eles ficaram vendo o Bin Laden conversar lá embaixo. Falou: caramba, tá todo mundo ouvindo o Bin Laden. O que será que o Bin Laden tá conversando, viu? Será que é algum movimento do Bin Laden? O que o Bin Laden tá fazendo aí? Disse o pessoal no quarto do líder, tá bom? A Fernanda disse o seguinte, ó: eu acho uma PUTA hipocrisia desse povo das fadas, viu? As fadas ficam falando mal dele o tempo todo e ficam tentando botar ele contra mim o tempo todo também, e agora estão ali conversando com o Bin Laden numa boa. Que legal a sua música e tal, conversando numa boa. E vocês sabem que ele tem essa coisa de atenção. Ele é carente, precisa de atenção. Ele viu que todo mundo ali deu uma puxadinha de saco e tá montando um palquinho pra ele. Não pode fazer uma pergunta que ele fica felizão e conta uma história toda. A Giovana deve estar surtando no banheiro ouvindo isso tudo. Depois a gente tem que perguntar pra Giovana como foi toda essa conversa aí. No quarto das fadas, gente, a Alane continua chorando. Chorou um monte. Ah, eu esqueci de pedir minha música, tá? Belém vai ficar com raiva de mim. Ai, Alane, fica tranquila, ninguém liga, viu? Ah, esqueci de pedir uma música, começou a chorar, fez o maior escândalo. Fez o maior escândalo aí, tá bom? Bom, o Lucas também, gente, falou que durante a festa a Isabelle chamou ele pra conversar, algum papo aí. Só que essa conversa não se desenrolou. Que a Isabelle, eu quero conversar com você, mas a Isabelle não contou. E aí o Lucas começou a pensar, o que será que a Isabelle quer conversar? O Lucas opina que ela talvez queira dizer que o jogo que quer ficar no jogo e que gosta do Lucas e tal. Mas o Lucas tá supondo, tá? Porque na verdade a Isabelle não contou, mas que quer conversar com o Lucas. O Lucas disse o seguinte: esse movimento da Isabelle não se comprometer com o Puxadinho e não jogar junto acontece quando o Tadeu fala da amizade dos dois, do Davi com a Isabelle. Por isso que a Isabelle não jogou mais com o Puxadinho aí. E a Fernanda falou o seguinte: também acho, viu? Eu acho que a Isabelle se posicionou quando o Tadeu falou sobre a amizade de Davi e Isabelle. Lucas diz o seguinte: se você pegar a cronologia dos fatos, nesse momento que o Tadeu afirma da amizade deles para eliminar o Marcos, ela começa a apostar mais na amizade com o Davi do que da amizade com o Puxadinho e a Pitel. Até então, ela sabia que o Davi estava tirando ela pra ninguém. E o Davi estava tentando entrar no quarto de fadas. E agora ela mudou seu posicionamento. E agora, no final das contas, a Isabelle tá no quarto das fadas aí. Bom, o papo deles rende, eles conversam um pouco sobre o Bin Laden também, o que o Bin Laden estava conversando lá embaixo. Conversam também, gente, sobre o Davi e a questão aí com o Matheus, o que será que está acontecendo, enfim. A conversa rende bastante, muitas e muitas horas, tanto é que esse resumo tá demorando para sair porque eles não terminaram de falar, tá? Eles continuam falando. Fernando e Lucas então dizem, gente, qual deve ser a intenção das fadas ao puxar o papo com Bin Laden, o capoeirista, e querem realmente ouvir o que a Giovana escutou dessa conversa para passar para eles, tá bom? Vou terminar esse resumo, gente, porque já tá muito tarde, tá? Esse foi um dos resumos mais tarde que eu terminei.
O pessoal do quarto dos líderes não terminaram de falar, tá? Eles estão falando um monte lá no quarto do líder. Tanto a Fernanda, o Lucas e a Pitel estão até agora, 8 e pouco da manhã, falando um monte, tá? Gente, eu peço perdão, gente, pelo tempo também desse resumo. Demorou muito tempo para colocar esse resumo lá. Mas é porque a conversa do Matheus com o Davi foi uma conversa muito longa, com várias partes. Eu precisava pontuar todas as partes aí para mostrar para vocês todos os acontecimentos, tá bom? Espero que vocês entendam, tá? E se você gostou desse resumo, deixa o likezinho aqui e, por favor, se inscreve no canal. E a gente se vê mais tarde na nossa livezinha. Falou, até mais, gente!